Deixa eu abrir aqui o nosso salão. Classroom. Acho que eu vou aproveitar e já falar sobre as atividades da semana que vem e a dessa semana, tá bom? A lista de hoje vale para as duas aulas, tá, Júlia? Cadê? Aqui não está aparecendo. Estão conseguindo ver aí já a tela? Talvez eu não abriu no celular para ver o chat. Deixa eu abrir aqui o chat. Abrir aqui no celular para ver o chat. Vamos lá. Não sei se vocês notaram, mas já tem as atividades novas, né, dessa semana, as atividades do conteúdo dessa semana, mas que a data de entrega é para o dia 12 de fevereiro, a semana que vem ainda, na sexta-feira da semana que vem, e tem os dois que são dessa semana. Vou abrir aqui o exercício conceitual e o exercício numérico. Vamos dar aqui, compartilhar. Isso mudou aí? Mudou. Esse é o exercício conceitual da semana. O que é que tem de informação aqui? Está falando que quando... Eu não vou ler o enunciado todo, tá? Mas é só para dar uma noção do que acontece ali. Ele fala que quando você tem que consertar uma linha de alta tensão, né, que são aquelas linhas que são utilizadas para fazer transmissão de energia em geral, de subestações ou de estações de produção de energia até o centro de distribuição das grandes cidades ou de regiões, né? Às vezes é para algumas regiões grandes que isso é transmitido. Certo, Júlia. Tem uma galera que não fez ainda, tem poucas atividades entregues, por isso que eu decidi, vou falar das duas, tá? Esse tipo de conserto, né, feito nessas linhas de alta tensão, em geral não dá para desligar. É inviável você dizer, como a gente faz em casa, tem que consertar uma tomada, a gente vai lá no disjuntor, desliga o disjuntor, corta a energia de toda a casa durante um tempo, vai lá e conserta, e depois liga de novo. Para linhas de alta tensão não dá para fazer isso, porque você, quando desliga uma linha de alta tensão, você desliga a energia de uma cidade inteira. Está todo mundo sem energia ao mesmo tempo. E aí você vai afetar a escola, vai afetar hospitais, vai afetar todos os serviços da cidade, vão ficar interrompidos. Inclusive semáforos e coisas do tipo. Então, não dá para desligar, simplesmente desligar, tá? Quando você desliga uma linha de alta tensão é porque o problema foi muito, muito sério. Então, foram pouquíssimas as situações que eu consigo identificar que se precisou desligar a linha de alta tensão, tá? E aí, o cara que vai fazer o conserto, ele precisa trabalhar no que se chama de linha quente, né? A linha vai estar funcionando, passando corrente elétrica. E aí, para consertar, né, o que normalmente se faz se leva um técnico em eletricidade de alta tensão, é um técnico específico, ele não é simplesmente um eletricista residencial, ele é um técnico em linha de alta tensão, de helicóptero, até a região do fio que precisa da rede, que precisa de algum conserto, e esse cara vai ter que consertar com corrente elétrica passando ali mesmo. Então, ele vai ter que encostar no fio, pegar no fio, às vezes vai ter que partir um fio, fazer um remendo, coisas do tipo, com a corrente elétrica passando. Mas, tendo feito as coisas tudo com segurança, esse técnico não vai ser eletrocutado só por conta disso. Por que ele não é eletrocutado? É isso que eu quero saber. E aí, a resposta dessa pergunta, ela tanto pode ser dada em poucas palavras, se você quiser dar algumas características, quanto você pode escrever um livro inteiro sobre por que ele não toma choque.
tem muitas medidas de segurança que são levadas ali, e o objetivo dessa atividade é que vocês pesquisem esse tipo de medida de segurança. Tipo, ele precisa utilizar alguma roupa especial para fazer isso? Ele precisa fazer algum procedimento específico? Tipo, ele tem que encostar primeiro em tal lugar, ou ele tem que levar tal coisa, ele tem que usar algum aparelho. Esse é o tipo de resposta que eu estou esperando de vocês. O que é que o técnico faz para não levar choque quando ele toca numa linha de alta tensão? Tá bom? Esse é o conteúdo principal dessa pergunta. Alguém ficou com alguma dúvida em como fazer essa? Eu recebi algumas perguntas sobre ela, mas em geral era tudo muito genérico. Ninguém teve uma dificuldade específica. Alguém tem alguma dúvida que quer tirar sobre... Já começou a fazer e não sabe se está no caminho certo, ou a gente pode ir para as questões numéricas. Só coloquei essa conceitual essa semana, para facilitar um pouquinho a vida. Não gosta do choque, porque o choque não gosta dele, tá? Isso é uma ótima desculpa, mas eu acho que se o choque não gostar dele, o choque vai chegar nele. Só para constar. Né? Pelo menos se eu fosse um choque elétrico e visse alguém que eu não gostasse, eu dava um choque nele. A verdade é que o choque gosta, né, professor? Chega lá, você chega lá perto dele, aí ele fala, olha ele aí toca Kimi no Torikomi wa, aí pronto, é isso mesmo. É amor à primeira vista. Entendi. Mas aí tá. Às vezes o amor é tão grande que só acontece intenso uma vez. É amor à primeira e última vista. Vamos para a atividade numérica, então. Essa eu não estou vendo nenhuma dúvida aqui. E aí, quanto a essa aqui numérica, teve alguém que ficou com alguma atividade, alguma dificuldade especial? Vejam que esse circuito aqui, que eu coloquei, é para fazer a mesma coisa que eu fiz na aula de hoje, só que ele é muito mais simples do que o que a gente fez. Vocês vão ver que é bem rapidinho de fazer essa resistência equivalente aqui. Se vocês seguirem um caminho bom na hora de fazer, vocês vão fazer 2 desenhos só. Vocês vão começar desse, vão fazer 2 desenhos e já está resolvido o problema, tá? Na primeira questão... Professor, agora eu me abestalhei ali naquela imagem lá. No caso, eu vou ter que descobrir as 2 energias paralelas, que tipo, tem a que está na horizontal, as paralelas horizontal e as paralelas vertical. Como? Eu juro que eu não entendi a sua pergunta. Nessa questão... Tá vendo aí, tá vendo? Da imagem lá, do circuito também. Sim, essa aqui. Aí eu vou ter que descobrir as 2 paralelas, porque tem as paralelas horizontal e vertical aí. Por isso que eu disse que é importante redesenhar o circuito. Na verdade, nesse circuito só tem uma associação, já estou dando spoiler, tem uma única associação em paralelo. Só tem uma. Aí, como é que você vai enxergar isso? Comece o mesmo procedimento que eu fiz na anterior. Comece associando o que já dá para ver que está em série. Depois que não tiver mais nada em série, comece a tentar fazer as coisas em paralelo. E aí, sempre que você fizer as associações em paralelo, você vai ter que redesenhar o circuito. Redesenhe o circuito e olhe de novo se apareceram coisas em série. Porque, normalmente, quando você faz um em paralelo, as em série voltam a aparecer. Tá? Nesse circuito aqui, essa é a dica mais forte que eu posso dar. Só tem uma associação em paralelo aqui. É porque eu sou meio abestado. Eu já coloquei essa questão aqui e essa para que vocês possam colocar mais do que um arquivo. Se vocês, por um acaso, é normal quando vai desenhar circuito, dependendo do quão grande você desenhar, precisarem mais do que uma imagem. Então, se vocês forem colocar a resposta em mais de uma imagem, por favor, coloquem assim no nome da imagem que vocês estão colocando, parte 1, parte 2, para que eu saiba que é parte da mesma resolução. Porque teve gente que teve problema com a anterior, na lista anterior,
E aí colocou duas imagens. Só que uma era uma resposta que ele fez primeiro, ele percebeu que estava errado, e a segunda estava certa. Aí, para eu saber qual que eu tenho que avaliar, se for uma certa ou uma errada, coloquem lá, versão 2 ou correta. Se só tiver duas, colocar corrigida, alguma coisa assim. Mas quando for parte da mesma, coloque assim, parte 1, parte 2, para não acabar descartando uma parte inútil, sabe? Que não foi essa resposta. Que eu ia mandar a outra lá, a corrigida, só que não dava para apagar a outra. Aí eu nem pensei nisso de avisar na Você pode usar o espaço a mais. Eu coloquei aqui, deixa eu até conferir junto com vocês aqui se está certinho, ó. Vocês podem colocar 5 arquivos, tá vendo? Vai ter 5 espaços para upload. Nessa questão, olha, essa aqui não estava, tá vendo? Nessa questão também. Então, se vocês erraram em um e precisam colocar outro, é só ir lá e colocar outro e avisar que tem uma versão corrigida no título dela, ou manda um comentário na atividade, que aí eu vou saber que tem uma coisinha que está sendo corrigida lá, tá bom? Isso que eu preciso que vocês me identifiquem, tá? Mais alguma dúvida? Sim, eu falei que eu ia dizer só como resolve. A primeira questão é bem direta, de definição de intensidade de corrente. Eu já dei para vocês a carga e o intervalo de tempo. É só calcular a corrente baseado nisso. A segunda, eu estou pedindo para que vocês calculem a energia em quilowatts-hora de um aparelho que está ligado numa certa tensão, e eu dou a potência e o tempo que ele vai ficar ligado. Isso é bem direto. A gente viu lá no slidezinho na época que eu tinha slide, né? Fiquei triste de novo aqui agora. No slidezinho que eu falei sobre potência, a gente viu, né, que a quantidade de energia é a potência vezes o tempo. Você já tem potência, já tem tempo aqui. É só adequar as unidades, porque aqui está em kilowatt-hora. E aí a potência aqui não está em kilowatt. Tem que corrigir isso. Nesse outro aqui, eu dou o valor de um resistor de uma tensão e pergunto para vocês qual é a corrente elétrica que vai atravessar esse resistor quando ele for sujeito a essa tensão, mas diferente dos outros, que aqui você vai colocar só um número, aqui você vai colocar só um número, aqui você vai colocar só um número, tá bom? Não precisa se preocupar, e aí eu já vou aproveitando para dar mais dicas sobre resolver as questões. Nessas questõezinhas aqui, ó, que eu estou pedindo para você determinar isso, determinar aquilo, tal, não precisa fazer um cálculo aqui na resposta, não. Tá? Eu vi que teve gente que acabou tendo um trabalho danado na atividade anterior só para colocar os cálculos que usou para calcular a força eletrostática entre as cargas. E aí tinha que fazer um certo de malabarismo com a forma de escrever, para mostrar qual a forma que estava usando, e na verdade a resposta era só um número, tá? Era só um número que eu precisava como resposta. Nessa aqui é só você colocar o valor da corrente em ampere, aqui é só colocar o valor da corrente em amperes, e aqui é só calcular o valor da energia em quilowatt-hora. Só, não precisa cálculo nenhum aqui, tá? Os cálculos eu estou pedindo aqui, ó. Nessas que em todos os lugares que eu pedi para vocês colocarem o cálculo, como eu sei que dá muito trabalho digitar um cálculo, aí eu deixo o espaçozinho para vocês poderem fazer uma folha de papel, tirar uma foto e mandar, tá bom? Então, esse aqui é para colocar o cálculo, tem um espaçozinho para colocar o arquivo, esse aqui também é para colocar o cálculo, tem um espaçozinho para colocar o arquivo, tá bom? São as duas coisas. Esse aqui é bem direto e esse aqui segue a mesma linha do que eu fiz na aula de hoje. Façam primeiro as séries, depois olhem os paralelos, e aí voltem para as séries, até conseguir chegar só um resistor aqui entre o A e o B. Bom, vai ser bem simplesinho fazer esse problema aqui. Ele foi ajustado já para o número, está bem bonitinho, dá um número bem bonito no final. Não vai dar 11,2 como deu na outra questão que eu resolvi, não, tá certo? E vou aproveitar e vou falar sobre as atividades dessa semana, porque aí a gente aproveita e fala um pouquinho sobre o conteúdo que a gente tem essa semana para estudar. Né? Essa semana, que eu coloquei aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Acho que não está mais compartilhado, né? Para vocês. Sumiu. Só aqui, né? Aqui.
Exercício numérico da semana, só tem um. Bem simples. A questão do vestibular lá da UFPE, da minha terra, lá em Pernambuco. Peço para vocês. Eu digo para vocês qual é o potencial nesse ponto B, aqui, ó. O potencial nele é 15 volts. E peço para vocês me dizerem qual é o potencial em A. Qual é o potencial nesse ponto. O que vocês vão precisar fazer? E aí vocês vão ver isso no conteúdo dessa semana. Vocês vão ter que aplicar aqui a lei das malhas de Kirchhoff e fazer o circuito a única corrente que tem nesse pedacinho aqui. Só tem uma malha, então só tem uma corrente. Isso vocês talvez tenham visto na... Se não viram, por favor, vejam. Comecem pelo vídeo de resumo, como eu falei. Sempre comecem pelo vídeo de resumo, para verificar o que é que vocês têm mais dificuldade de entender e depois vemos vídeos específicos que são mais longos, tá? Lá no vídeo de resumo ele vai falar o que é uma malha, um caminho fechado, por onde a corrente pode circular. Nesse circuito aqui só tem um caminho fechado para a corrente da lâmpada. Então, se só tem uma malha, só tem uma corrente. Tem uma corrente que passa aqui dentro, essa corrente aqui, vocês vão ter que fazer a continha, levando em conta de que, se você passa entra nesses elementos elétricos, se você entra no polo negativo, você tem que colocar um sinal negativo na tensão, se entra no polo positivo, bota o sinal positivo, as tensões vão sempre ter valores positivos, e com isso vocês conseguem determinar quem é a corrente que passa aqui dentro. Estou já dando a dica de qual é o caminho, começa determinando qual é a corrente, e depois que vocês souberem a corrente, vocês vão pegar só esse pedacinho aqui e calcular a diferença de potencial entre eles. Se você sabe qual a diferença aqui e sabe quanto é que vale nesse pedaço, você diz quanto é que vale nesse outro. Imagina o seguinte, você fez a conta e viu que a diferença de potencial entre os dois pontos é de 30, certo? 30 volts. Se aqui vale 15, quanto é que tem que valer aqui para a diferença da 30? Aqui vai ter que valer 45, né? 45 menos 15 dá 30 ohms, que foi a diferença que vocês encontraram. Então, vão ter que fazer primeiro a corrente para descobrir, é bem rapidinho descobrir qual é a corrente. Sabendo o valor da corrente, vocês vão só esse pedacinho, lá nos vídeos tem explicando como faz isso, você usa só esse pedacinho aqui para descobrir qual é a tensão, a diferença entre os dois pontos, e aí descobre o valor da tensão nesse ponto. São 3 etapas nesse problema. Descobre a tensão, descobre a corrente, depois que souber a corrente, descobre a diferença de potencial, sabendo a diferença de potencial, você descobre qual é o potencial em A. Tem 3 etapas para resolver esse problema. E aí só tem ele, tá? Essa semana de numérico, esse é o único exercício que eu coloquei para vocês. E a outra, também é bem facilzinho de fazer, e aí eu espero muito, por favor, que vocês não copiem um do outro para fazer isso. Acabei de encontrar um errozinho aqui, ó. Até corrigir já. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 2 vezes a mesma questão. Essa aqui. Aqui. Pronto. Só corrigindo aqui o formulário para não ficar repetido. São 4 perguntinhas. E aí eu espero que vocês façam o quê? Vocês escrevam o que vocês entenderam do que é um gerador, um medidor elétrico, uma malha, falando em leis de Kirchhoff, e um nó, falando nas leis de Kirchhoff, tá bom? Por favor, não copiem um do outro qual é o enunciado, até porque é muito parecido, já vai ficar muito parecido, então, eu não quero ter que ver o que aconteceu na atividade da semana passada, que eu acho que tive pelo menos 20 pessoas que copiaram, quer dizer, 19 pessoas copiaram de uma pessoa, né? Então, fiquei com 20 atividades iguais. Eu não tenho como saber quem foi que fez a primeira atividade, então eu não tinha como punir ninguém por conta dessa cópia. Só que, automaticamente, as pessoas já foram punidas, porque copiaram de uma pessoa que fez errado. Então, a resposta estava errada de todo mundo. Então, todo mundo acabou zerando o mesmo item porque copiou uma resposta errada. Então,
antes de copiarem a resposta de alguém, dê uma olhadinha no conteúdo para ver se faz sentido, porque a resposta realmente não fazia sentido nenhum. E ficou evidente que quem pegou a resposta nem leu, só fez copiar e colar. Tanto que tinha um erro de português na redação, ficou todo mundo com o mesmo erro de português, ninguém percebeu que escreveu uma palavra com 2 S e era com C cedilha. Só isso. Tá bom? Então, deem uma olhada nos vídeos e coloquem aqui o seu entendimento sobre o que é um gerador, um receptor, um medidor, na verdade, elétrico, uma malha e um nó, sem copiar do que o seu coleguinha fez, para não ser prejudicado, porque, por exemplo, copiaram de alguém que fez errado, tá? Tomem cuidado com isso, muito importante. E ela é bem simples, as 2 atividades dessa semana são bem simples, porque são 2 conteúdos que demoram para a gente conseguir entender, então eu não podia cobrar nada muito aprofundado sobre isso. Quando a gente tiver um conteúdo que vá se esticar um pouquinho mais, tipo um conteúdo que passe 2 semanas, aí talvez a gente consiga explorar mais coisas, mas quando forem conteúdos assim como o dessa semana, que está muito concentrado, e é muito conteúdo, literalmente, né? Só as leis de Kirchhoff já tem questões que você demora horas para responder, aí eu prefiro que o peso da avaliação seja um pouco menor, tá bom? Me digam lá, tem mais alguma dúvida que vocês querem tirar do conteúdo dessa semana? Me digam aí se vocês já começaram a fazer essas atividades, como é que está a situação da resolução das atividades. Eu estava olhando o chat no celular, o chat está aqui bem na frente da minha tela do computador. Digam aí, o que vocês têm para essa semana. Não olhou ainda. É meio chato a gente tentar explorar o conteúdo dessa semana agora, porque a semana acabou de começar, né? A gente já tem que explorar. Por isso que eu queria seguir com vocês essa linha de sempre falar do conteúdo na semana seguinte. Então, na aula de segunda-feira que vem, eu vou falar do conteúdo que eu coloquei essa semana para vocês estudarem. Sobre as leis de Kirchhoff, sobre geradores e receptores, e aí a gente vai resolvendo exercícios que podem ajudar na resolução das atividades, porque é pouco provável que vocês tenham assistido de ontem à noite, que foi quando eu tive tempo de colocar o material de vídeo, né, da semana, para a aula de agora, que já acontece às 2 horas da tarde da segunda-feira. Então, na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai só tirar dúvidas sobre as atividades que é para entregar na semana e resolver alguns exercícios parecidos com o da lista. Aí vocês olhem na lista, nas atividades, por favor, quais foram as questões que gerou mais dúvida, ficou mais dificuldade, e a gente resolve questões sobre esse tipo de assunto. Uma outra coisa que é um comentário importante prestem muita atenção nesses prazos, tá? Eu não vou ter condições de abrir exceção para todo mundo que chegar no sábado de manhã para entregar a atividade, porque na sexta-feira anterior esqueceu. Então, todas as atividades eu estou muito atento ao prazo, eu estou dando 2 semanas para todo mundo fazer, então, quando chega na sexta-feira, 23h59, eu estou lá com o formulário aberto para olhar qual foi a última atividade entregue. Qualquer atividade que chegou meia-noite do sábado, já não conta mais contabilizada. Agora, se você tiver algum problema, você comprovadamente teve um problema de saúde, ficou vários dias sem conseguir fazer a atividade, ou estava sem acesso à internet durante todo o período da atividade. Aí sim, vocês podem abrir um requerimento e eu vou liberar para todo mundo que tem um documento comprovativo de que não tinha como fazer, mas eu não vou poder simplesmente acreditar uma mensagem que você me manda no WhatsApp, que você precisa de internet, para me dizer que você não tem acesso à internet para mandar a atividade no dia que ela precisava ser enviada, tá bom? Quanto a isso, eu preciso ser muito chato, porque eu não tenho como abrir exceções e muito rapidamente a exceção para uma pessoa vira para 10, que vira para 50, que vira para 140, que é o número de alunos que eu tenho que avaliar ao longo desse semestre. Tá bom? Então, cuidado, muito cuidado com esses prazos. E, bem, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida para a gente tirar agora, como
os vídeos da semana, provavelmente vocês ainda não tiveram tempo de ver. Eu posso dar aula por encerrada aqui agora hoje, e aí eu fico aqui disponível para quem quiser tirar alguma dúvida específica, individual, tiver com vergonha de perguntar para ficar gravado no vídeo, mas aqui eu vou estar disponível até o finalzinho do horário da aula, mas quem já tiver tirado todas as dúvidas e tiver assinado a ata de presença, para colocar de novo aí no chat, já está liberado, tá bom? Eu vou encerrar a gravação por hoje.